Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre termos introdutórios de clareamento dental. Então, nós vamos começar com os tipos de clareamento. Basicamente, nós vamos ter três tipos de clareamento: o clareamento caseiro, o clareamento de consultório e o clareamento interno. Então, vamos começar aqui com o clareamento caseiro. É o mais conhecido, né? Ele consiste, então, do paciente levar uma placa para casa e colocar o gel clareador, respeitando, então, as horas que vai ser passado pelo seu cirurgião dentista. Então, tem pessoas que vão ficar 2 horas, 3 horas, às vezes uma noite inteira, né? Dependendo do gel clareador, da concentração desse gel e também do biotipo do paciente, tá? A tolerância que o paciente tem, nível de sensibilidade, tá? Tudo isso vai ser levado em consideração. Depois nós temos o clareamento de consultório. Então, como o próprio nome já diz, vai ser feito só a nível de consultório, tá? Por quê? Aqui a gente vai usar um gel clareador bem mais concentrado, né? Nessa imagem a gente pode ver essa parte verdinha aqui circulando os dentes, que é chamada barreira gengival, para evitar que esse gel clareador entre em contato com a gengiva, senão ele queima, pode acontecer inclusive necrose do tecido gengival, tá? Então é feito com mais cautela. E a terceira opção aqui é o clareador interno, né? O clareamento interno aí. Exclusivamente para esses casos, a gente está falando de dente não vital, ou seja, dente que já foi feita a endodontia, o tratamento de canal. Então, por que a gente faz clareamento nesses dentes? Com o passar do tempo, os dentes endodonticamente tratados, eles tendem a ficar escurecidos, com a câmara pulpar mais escurecida, tá? Justamente por causa do cimento obturador aqui do dente. Então, a gente faz um procedimento para abrir, remover um pouco do cimento obturador e da restauração desse dente, tá? Que foi pigmentado. E colocar o gel clareador aqui em contato com a câmara pulpar. Óbvio que a gente vai fazer uma proteção aqui para não sair a obturação totalmente do dente, né? Antes de colocar esse gel, mas é para esse intuito, tá? É um procedimento que é muito recomendado fazer apenas uma vez, tá? Porque senão a gente pode ter caso de reabsorção interna do dente e também comprometer a endodontia realizada nesse elemento, tá? Então, são casos para se fazer uma vez só, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pigmentos ou de pigmentações que a gente pode ter rotineiramente nos nossos dentes, né? Então, nós vamos separar isso em duas classes: a classe extrínseca e a classe intrínseca, ok? Extrínseca está relacionado ao meio, então o que a gente come, as bactérias que estão na nossa boca, tá? A questão de corantes, de cafés, vinhos, tá? Molhos, isso é uma questão extrínseca, tá bom? Lembra que vai comprometer mais o esmalte dentário e não tanto a parte da dentina do dente. Você vai entender o porquê que eu tô falando isso aqui logo à frente, tá? E daí nós temos também aqui a pigmentação intrínseca, tá? Isso aqui é causado como fator mais genético, né? Um fator, como o próprio primeiro tópico aqui diz, tem relacionado muitos fatores congênitos, tá? Por exemplo, casos de displasias dentinárias, tá bom? Que pode alterar e alteram mesmo a cor do dente, né? Não só a cor, como o formato do dente também pode alterar. O uso de medicamentos é uma coisa que hoje em dia tá um pouco mais desmistificado, tá? Então, isso aqui é um pouco raro de acontecer hoje. Por quê? A gente está falando principalmente de pigmentação com tetraciclina, perdão, que era um antibiótico muito utilizado, né, em crianças há alguns anos atrás. Hoje não tem mais essa prática, então é uma prática muito reduzida. A tetraciclina está sendo recomendada só para pacientes já adultos, então não vai ter ação aí na vitalidade, na cor, né, dos dentes futuramente, tá bom? E fatores idiopáticos, né? Idiopático significa que não tem uma causa pré-definida, então pode ser um conjunto de fatores
ou algo que ainda não foi descoberto pela ciência que pode ocasionar essa diferença de coloração dos dentes, tá bom? Lembrando que essa pigmentação intrínseca, ela está muito mais relacionada à parte da dentina do dente do que à parte do esmalte, que é a mais superior, tá? Então, vamos levar essas coisas mais em consideração aí, tá bem? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre clareamento a laser, né? É um assunto bem polêmico, né? Então, o clareamento a laser, ele é um clareamento de consultório onde a gente vai associar a laser terapia, correto? Mas e daí, né? É indicado, é contraindicado? Vamos lá. Cada paciente tem a sua particularidade. Então, se o paciente tiver muita sensibilidade dental, não é indicado o uso de laser atribuído ao clareamento. Por quê? O laser nada mais é do que um aquecimento das moléculas do nosso gel clareador. Então, qual que é a função dele? É ativar mais rapidamente essas moléculas, tá? Mas a gente está falando de um ácido, porque o clareador ele é um ácido. Então, você vai potencializar a ação desse ácido, correto? Se eu tenho um paciente com alta sensibilidade, né, o que vai acontecer? Eu vou causar danos para esse paciente. Principalmente pode haver dano pulpar, né, onde o paciente às vezes precisa até de tratamento de canal para sanar o problema, ok? Eu não gosto muito de clareamento a laser, tá? Por quê? O laser, para ser feito esse clareamento, é um laser com uma frequência muito específica, tá? E é um laser extremamente caro. Então, a gente pode contar profissionais aí nos dedos que têm posse desse tipo de equipo, tá? A maioria faz com lasers que não são propriamente indicados para esse tratamento, né? E daí a gente vê problemas como alta sensibilidade, destruição de esmalte dentário, né? O paciente que começa a pigmentar mais os dentes. Por que pigmenta mais os dentes? Porque está destruindo muito essa camada de esmalte, né? E o esmalte é o que protege o nosso dente. Então a gente vai falando aos poucos isso mais para frente, tá? Essa é uma aula introdutória, tá, pessoal? Então eu não indico muito clareamento a laser, tá? Principalmente ele está associado com casos de sensibilidade pós-tratamento, né? Que é o que os pacientes mais reclamam. E daí a gente vai entrar naquele mérito. Ah, mas eu conheço fulano que fez clareamento a laser e o dente dele ficou muito mais branco, né? Gente, tanto clareamento caseiro ou clareamento de consultório, associado ou não com laser, eles vão ter o mesmo resultado no paciente, tá? O mesmo. A diferença é o tempo que você vai fazer o tratamento. Geralmente de consultório é um tempo maior, tá? Mas é o tratamento de clareador mais seguro que a gente tem hoje dentro da odontologia, tá? O de consultório, você tem um tempo menor, né? Geralmente 2, 3 sessões você já vai estar com o seu clareamento realizado. E o a laser, às vezes até em uma sessão você consegue chegar, né, no resultado esperado, tá? O problema é justamente isso. Você tem que pensar que quanto menos demora o seu tratamento, mais potente vai ser o meu gel clareador. E mais problemas aos dentes pode serem obtidos se não for feito com uma anamnese impecável do seu paciente. Tá bom? Então, assim, cada paciente tem uma particularidade. E isso quem vai indicar é o seu dentista, né? E a questão de dente mais branco ou menos branco, ela está ligada a uma coisa chamada ponto de saturação dentária. Então, todo paciente, todo ser humano, tem um limite de clareamento, um limite de branqueamento. Então, a partir daquele limite, ele não vai mais conseguir um tom mais claro do seu dente através do clareamento, tá? E qual que é esse limite? Esse limite é diferente para cada pessoa. Então, pode ser que o seu clareamento de consultório ficou bem mais claro que o clareamento de um amigo seu. Por quê? Ele tem um ponto de saturação muito mais elevado. Ele chegou no ponto de saturação muito mais rápido que você, tá? Então, a partir daí, se o paciente quer um dente ainda mais branco, ele vai ter que optar por lentes de contato, facetas, tá bom? Aí já é outro tipo de tratamento, ok?
E daí nós vamos falar, pessoal, também das pastas clareadoras, tá? Eu acho que é um tema que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos falando agora. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? A marca dessa pasta é uma marca maravilhosa, né? Todo dentista indica escovas Curaprox, né? São maravilhosas, é uma marca suíça, tá bom? Mas independente da marca, eu tô falando de pastas clareadoras. Então, pastas que tenham microabrasivos, tá? Pastas de carvão ativado, como é o caso dessa que a gente está mostrando aqui, tá? Todas essas pastas que prometem clarear. Então, toda pasta que tem lá whitening, 3D whitening, né? Black and whitening. Então, assim, todas essas pastas que prometem um clareamento do dente vão agir nas questões extrínsecas do dente. Então, lembra que eu pedi para você guardar essa informação? Então, o que é extrínseco é o que está pigmentado para fora, o que a gente come, né? As bactérias que vão produzir alguns manchamentos nos dentes, tá? Então, qual que é o princípio de ação dos gels clareadores, né? Essas pastas, né? Não gel, perdão, pastas, tá? Pastas e cremes dentais clareadores. Então, esses agentes, eles vão fazer a abrasão do dente. O que é isso? Eles vão literalmente lixar, polir a superfície dentária. E quando acontece isso rotineiramente, porque rotineiramente você vai escovar os dentes várias vezes por dia, todos os dias, né? Então você está o tempo inteiro fazendo isso. Com isso, a gente tem um desgaste excessivo do nosso esmalte, que é a nossa camada de proteção dentária, tá? E daí, num primeiro momento, o dente vai ficar mais branco? Vai, porque você vai tirar a pigmentação extrínseca, que pode ser tirada, por exemplo, numa limpeza odontológica, no caso, tá? E daí, com o tempo, a gente vai desgastando esse esmalte, trazendo muito mais porosidade ao esmalte, tá? Do que é necessário, porque ele tem uma microporosidade, né? Mas com o tempo a gente vai tendo essa corrosão desse esmalte e o paciente vai ficando com alta sensibilidade. E o pior, tudo que ele vai comer vai pigmentar com muito mais força, com muito mais intensidade. Por quê? Porque não vai estar mais retido só o esmalte. Já vai começar a penetrar na dentina, tá bom? E o único agente que vai clarear o tecido da dentina é o agente do gel clareador de consultório ou caseiro do dentista, basicamente dito. Então você vai chegar num ponto que, além de você não conseguir mais tirar essa pigmentação extrínseca, você vai começar a ter problemas de sensibilidade e o dente vai ficar cada vez mais amarelado, tá? Qual que é o problema disso? Ah, mas tudo bem. Então eu vou lá no dentista e faço um clareamento, né? Mas lembra que você não vai ter mais esmalte? Como que eu vou tacar um gel clareador na sua boca com muito mais potência, sendo que você já não tem um esmalte íntegro? Você vai gritar de dor. Então, dá para fazer clareamento nesse caso? Não, não dá, tá? E daí, como que a gente resolve? A gente vai resolver basicamente com lente de contato, facetas e, em casos mais graves, coroas, tá, pessoal? Então, vai ser um tratamento muito mais caro, muito mais complexo, onde você não vai ter opção de escolha, você vai ter que fazer esse tratamento, porque você não vai aguentar a dor e sensibilidade dos seus dentes, tá ok? Para a gente concluir, então, eu vou falar um pouquinho dos princípios de ação, tá? Lembrando que isso aqui é uma aula introdutória, nós vamos ter uma aula bem acadêmica para falar as primícias do gel clareador e as suas funções, posologia, tudo isso, tá, pessoal? Então, primeiro, nós vamos ter uma reação química acontecendo, tá? Nós vamos preparar o gel clareador, vamos colocar sobre a superfície do dente, né? E vai acontecer uma reação química, tá? Se for clareamento de consultório, você vai ver o gel trocando de cor, tá bom? Quando ele está ativado, ele vai ficar com outra coloração, tá? Quando acontece essa reação química, então vai acontecer a penetração do agente clareador, passando entre os poros saudáveis do nosso esmalte e alcançando então a região da nossa dentina, que é onde, propriamente dito, vai dar a tonalidade de cor do nosso dente. Perfeito? E daí essa reação, essa ação vai acontecer na dentina, tá? Como a gente está falando. Então, o gel clareador ele não tem nada a ver com cor de esmalte, até porque o esmalte, gente, é transparente, tá bom? O esmalte é como se fosse uma película de vidro.
O que dá a cor, a tonalidade e a intensidade da cor do seu dente é a dentina, tá? Bem por isso que as pastas clareadoras não vão influenciar na cor do seu dente, tá? Elas vão fazer um polimento desse vidro para deixar com que a sua dentina pareça mais. Só que ela não vai alterar a cor do seu dente efetivamente, tá bom? Já aproveito para falar aqui que além de fatores extrínsecos e intrínsecos, com o tempo, a dentina, o nosso dente, tende a ficar mais amarelado, tá bom? Isso porque vai acontecendo reações químicas, né? E a própria questão do envelhecimento também vai tornando esse esmalte mais denso. E quanto mais denso, mais puxado para o amarelo ele vai estar, tá ok? Por isso que pessoas de mais idade tendem a ter os dentes um pouquinho mais amarelados, um pouquinho mais escurecidos do que pessoas muito jovens, tá bom? E é isso, pessoal. Eu deixo aqui a fonte do livro do Baratieri, né? Amo esse livro, vocês vão ouvir bastante, principalmente nessas questões mais introdutórias. Acho que é um livro bem democrático, né? Tem muitas fotos, tá bom? E eu agradeço vocês por estarem aqui comigo até agora. Peço que vocês ajudem no canal, tá começando agora, então deixe o seu like, se inscreva, comente e mande aqui os temas que você está tendo dificuldade. A gente vai preparar aulas conforme os temas que vocês vão mandando aqui nos comentários, tá bom? Para quem não me conhece, tá aqui minha fotinha. Sou a doutora Andressa Carla Bernardinelli e foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até a próxima!